Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e vou trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui o nosso intérprete, o Valdilson. Tudo bem, professor? Tudo bem também. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre raiz quadrada dos números inteiros. Nós já falamos sobre todas as operações, né? Quase todas as operações envolvendo os números inteiros. E hoje nós vamos trabalhar com a raiz quadrada, ok? Bom, vocês lembram então como extrair um número dentro da raiz quadrada? Vocês se lembram então quais os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? O que vocês entendem por essa pergunta, né? Na verdade, a professora está perguntando qual é o número que multiplicado por ele mesmo nos dá resultado igual a 16, ok? Então vamos lá. Esses números podem ser o mais 4 ou o menos 4. Observem que se você elevar mais 4 ao quadrado, mais 4 vezes mais 4 vai continuar sendo mais 16, porque você vai fazer a regrinha do sinal. Como você está multiplicando dois valores positivos, mais com mais 16. Mas veja, se você elevar também o menos 4 ao quadrado, quando você faz a multiplicação, menos 4 vezes menos 4, também dá o mesmo resultado, mais 16. Porque menos com menos é mais, e 4 vezes 4, mais 16, ok? Então, os números inteiros, cujos quadrados são igual, né, dão resultado igual a 16, são os valores mais 4 e menos 4, ok? Não há raiz quadrada de números negativos. Isso vocês já viram em momentos anteriores. Quando o número está negativo dentro da raiz, nós não temos solução para essa raiz dentro do conjunto dos números inteiros, ok? Então, não vai existir a raiz quadrada de um número negativo, tudo bem? Vamos praticar um pouco, então? No exercício 1, ele pede, então, para que você determine as raízes quadradas dos números inteiros a seguir. Veja, vocês vão pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo ou elevado ao quadrado nos dá o valor que está dentro da raiz, ok? Vejam que na letra A nós temos raiz de 4 e na letra B nós temos menos raiz quadrada de 4, ok? Essa situação ela pode acontecer sim. O que não pode acontecer é quando o sinalzinho vai dentro da raiz, né? Quando o sinal de menos está dentro da raiz, aí nesse caso nós não temos solução, não para o conjunto dos números inteiros, ok? Então a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos.
Vamos lá, vamos corrigir o nosso exercício? Então, olha lá, letra A, raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Qual é o número que elevado ao quadrado nos dá valor 4, né? O valor que está dentro da raiz é 2. Agora observem, esse menos aqui, ó, ele tem que acompanhar o resultado, ok? Então, como você vai resolver a letra B? Você tem menos raiz quadrada de 4. Você vai resolver a raiz, normalmente, você já sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, e esse 2zinho, ele tem que vir acompanhado do sinal, porque esse sinal é o sinal da operação. Então, o sinalzinho de menos acompanha o resultado quando esse sinalzinho de menos está dentro da está fora da raiz, ok? Vamos lá. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de menos raiz quadrada de 36. Então, eu vou fazer a raiz normal. Raiz de 36 é 6. Como eu tenho um sinal de menos fora da raiz, esse sinalzinho de menos acompanha o resultado, ok? Mas na letra E já é diferente, porque o sinalzinho de menos está dentro da raiz quadrada. Então, esse sinalzinho de menos indica que esse 64 é um número negativo, inteiro e negativo. E não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo nos dê menos 64, tá? Veja, existe o 8, né? Só que 8 vezes 8 ou menos 8 vezes menos 8 nos dá mais 64. Então, por isso que a gente fala que não existe solução para números negativos dentro da raiz, tá? Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo nos dá menos 64. E menos raiz de 81, existe? Existe, né? Eu vou fazer a raiz quadrada de 81, que é 9. 9 vezes 9, 81. Como eu tenho um sinal de menos fora da raiz, esse sinalzinho de menos vai acompanhar o meu resultado. Raiz de menos 16, olha lá, o menos está dentro da raiz. Não existe, né? Não existe raiz quadrada de número negativo, ok? Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo nos dê menos 16. E na letra H, menos raiz de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes ele mesmo nos dá 1, nos dá o valor que está aqui dentro. Como o sinalzinho está lá fora da raiz, ele vai acompanhar o resultado. Tudo bem? Bom, então espero que vocês tenham acertado. Vamos para o praticando 2. No praticando 2, nós temos um terreno quadrado que tem 324 metros quadrados de área. Quanto mede o lado do terreno? Bom, primeiro vamos lembrar que o quadrado é um polígono que tem todos os ladinhos iguais, ok? E o exercício falou que toda essa parte em azul, toda a área desse terreno, vale 324 metros quadrados. Ele quer que você descubra o lado. Bom, como você já sabe, para eu calcular a área de um quadrado, é só eu pegar o valor desse ladinho e multiplicar por esse lado também, ok? Então, a professora já deu uma dica para vocês resolverem o exercício. Já voltamos!
Vamos corrigir? Então veja, a professora falou antes que a área do quadrado é você multiplicar o lado vezes o lado, já que eles têm o mesmo valor de lado. Ou seja, se aqui vale 4 metros, esse ladinho também vai valer 4 metros, ok? Bom, e eu posso simplificar ainda mais essa fórmula da área. Eu posso dizer que a área de um quadrado pode ser o meu lado elevado à segunda potência, ou lado ao quadrado, ok? Nós já sabemos que o valor da área é de 324 metros quadrados. Então, temos que descobrir qual é o valor que multiplicado por ele mesmo nos dá 324, ok? Para isso, nós vamos calcular a raiz quadrada do número 324, que é 18. Então, significa que na prática, esse terreno, ele vai ter 18 metros de base e 18 metros de altura, né? Ou largura e comprimento, como se trata de um terreno, ok? E vocês viram ainda que a unidade de medida, quando eu trabalho com uma área, ela é sempre dada em quadrados, né? Metros quadrados, como é o caso do nosso exemplo, mas também poderia ser centímetros quadrados, milímetros quadrados, quilômetros quadrados, ok? Então não esqueçam, quando a gente trabalha com área, essa unidade sempre vai ser uma medida quadrada. E quando nós trabalhamos com o lado, vejam, o lado só vale 18 metros. Nós estamos trabalhando com uma única dimensão, com uma medida linear, ok? Então, área sempre em quadrados, ok? Bom, portanto, cada lado do terreno vale 18 metros, tudo bem? Vamos para o praticando 3? No praticando 3, se um terreno quadrado tem 900 metros quadrados de área, quantos metros mede o seu perímetro? Então, é um exercício bem parecido com o exercício anterior, só que ele pede para você calcular o perímetro. Você se lembra o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, ok? Então, vocês vão ter que encontrar o ladinho desse terreno e somar os 4 lados desse terreno para encontrar o valor do perímetro, ok? A professora já volta.
Vamos corrigir o nosso exercício? Então veja, por se tratar de um quadrado, vocês já sabem que a área do quadrado pode ser lado vezes lado ou lado ao quadrado, ok? A área nós já sabemos que é 900 metros quadrados. Então o que a gente faz para descobrir o valor do lado? Nós calculamos a raiz quadrada de 900. Então vou pensar qual é o valor que multiplicado por ele mesmo nos dá 900. Esse valor é o 30, né? 30 vezes 30 ou 30 ao quadrado nos dá 900 metros quadrados, ok? Só que não é isso que ele quer. Você precisou encontrar o valor do ladinho aqui. Você sabe que todo esse lado vale 30, esse lado vale 30, esse também vale 30 e esse também vale 30. Agora nós temos que somar esses 4 lados para encontrarmos o perímetro. Então, o perímetro é igual a 120 metros, ok? Bom, nesta aula nós falamos sobre como calcular a raiz quadrada dos números inteiros e algumas aplicações. Falamos sobre algumas aplicações de raízes dos números inteiros. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Até mais!